Meus irmãos e minhas irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. O livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, o capítulo de número 16. Quero externar a Deus os agradecimentos à vida do pastor Carlos Alnóbio. Muito obrigado, Senhor, ser corajoso de me convidar mais uma vez para estar aqui nesta noite. Deus abençoe minha esposa Rafaela, que sempre me acompanha. É uma honra retornar esta casa pela terceira vez, meus irmãos. E fico muito feliz pelo pastor desta igreja ter a sensibilidade de reconhecer o nosso ministério e a minha família. Hoje é o 9º dia dessa campanha, é isso? 9º dia? Com o tema comunhão, e Deus colocou esta mensagem no meu coração. Amém, irmãos? O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 16, e versículo de número 3 em diante. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga espera eu. São Marcos 16. Eu espero, irmão, até meia-noite nosso povo não posso terminar. Amém. Meia-noite das 10, das 9. Livro de Marcos, capítulo de número 16, e versículo de número 3. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Olhando, porém, viram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. Entrando no sepulcro, viram o jovem assentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espantadas. Ele lhe disse: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, vede o lugar onde o puseram. Ide, porém, dizei aos seus discípulos e a Pedro, e ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis como ele vos tem dito. E você diz amém. Amém. Pode se assentar aplaudindo a palavra de Deus, por gentileza? Quem pode aplaudir a palavra de Deus? Meus irmãos e minhas irmãs, quero pregar sobre um tema nesta noite: restaurando o pastor da igreja. Repita comigo: restaurando o pastor da igreja. O pastor da igreja. Quando eu recebi o convite para estar nesta campanha entre os irmãos, e tantos pregadores, mulheres de Deus, homens de Deus, eu fui buscar o entendimento da palavra, da revelação, e Deus colocou esta palavra no meu coração para falar sobre o princípio da igreja, sobre os apóstolos, sobre a comunhão desde o princípio, que até hoje ela anda e caminha sobre nós. Mas antes de começar a iniciar esse texto, eu preciso falar 3 coisas, como de costume. Amém, irmãos? A primeira coisa é o bordão que eu sempre uso por onde eu passo, e esse bordão é assim, presta atenção: secretaria da igreja de forma, não dá glória a Deus, aleluia, prejudica a saúde. Glória a Deus. Para o meu irmão ou para a tua irmã? Meu irmão, aproveita, que é de graça, e a glória a Deus nesta noite. Só mais essa, não te incomodo mais. Fala assim para ele: meu irmão, se você não der 3 glória a Deus, eu mudo de lugar. Cadê o primeiro glória? Glória a Deus. Meus irmãos, não podemos deixar de passar em branco sobre um tema como este: comunhão. Pastor Carlos Alnóbio leu sobre o texto de 1 São João, capítulo de número 1, versículos 6 e 7, quando se refere à comunhão, o sangue de Cristo, o poder de Cristo, porque o que nos faz estar em comunhão, o que nos faz estar
Jesus para ser diferente. Até porque quando Jesus levanta alguém, Jesus não levanta ninguém para ser igual ao outro. Jesus levanta alguém para fazer a diferença. Por isso que a Bíblia diz que a unção, ela faz a diferença. Automaticamente, quando eu levanto a mão, aceita Jesus, começo a ler a Bíblia, orar, jejuar, me dedicar para ter comunhão com a igreja. Jesus derrama sobre mim a unção, pois a Bíblia diz em Isaías que por causa do jugo, a unção será despedaçada o jugo, porque por causa da unção de todo jugo será despedaçado. Jesus, quando reúne os 12 discípulos, ele reúne os 12 para fazer a diferença. Até porque se Jesus não tivesse escolhido os 12, não ia ficar complicado o ministério terreno. Pois a Bíblia então vai dizer que no capítulo de número 4 de Mateus e no versículo de número 18 e 19, Jesus aparece a Pedro, chamado de Simão, e ao seu irmão André. A Bíblia vai dizer que eles são filhos de um tal de um homem chamado Jonas. Pedro era um homem pescador, Pedro era um homem empresário. As histórias vai dizer da Bíblia que Pedro era um homem que tinha uma esposa, que tinha uma casa, que tinha uma família. Alguns historiadores vão dizer que Pedro, ele tinha pelo menos um filho dentro da sua casa junto com a sua esposa. Jesus aparece a Pedro no capítulo de número 4 de Mateus. Ele faz uma promessa, ele faz um convite, ele faz uma chamada. Pedro, eu estou vendo que você é pescador, Pedro, eu estou vendo que você é trabalhador, mas eu quero te fazer uma promessa muito maior do que o teu emprego, muito maior do que a tua rede, muito maior do que o teu barco. Pedro, eu quero te fazer uma promessa. Você pesca, você é um homem trabalhador, e eu gostei do seu trabalho, mas eu quero te chamar não para ser pescadores de peixe, mas pescadores de homens, pescadores de alma. Porque a promessa de Deus, ele vai além do carro que eu tenho, a promessa de Deus vai além da casa que eu tenho, a promessa de Deus vai além do trabalho que eu tenho, porque a promessa de Deus é maior. Eu posso perder carro, eu posso perder casa, eu posso perder dinheiro, mas eu nunca vou perder a promessa, porque quem me deu a promessa foi Deus. E se ele me deu, só ele tem poder de tirar a promessa de nós. Muitas vezes os abalamos, porque perdemos tantas coisas. Aonde eu moro, na Zona Leste, viveu nesse fim de semana uma das maiores catástrofes da história, aonde a enchente não acabou no nosso bairro, pessoas jogando móveis no meio da rua. Só na casa do meu pai pegou 10 televisão, caiu um raio na antena. Foi uma coisa terrível, mas as pessoas estão tristes, angustiadas, perderam roupa, perderam móvel, mas nós não podemos perder a esperança. Porque Deus disse para Jó: ainda que a árvore esteja cortada, ao cheiro das águas ela brotará. A esperança é a última que morre. Eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a esperança que um dia Deus vai cumprir a promessa na minha vida. Glória a Deus. Deus chama Pedro. Sabe qual é o problema? Pergunta qual, pastor? O problema não é receber a promessa. O problema não é receber a chamada. O problema é aceitar a chamada. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Tem tantas pessoas que recebem a promessa, recebem a chamada, mas são poucos que têm a coragem de aceitar a chamada. Posso falar uma coisa? Mas se você está aqui hoje, é porque você escolheu essa chamada. Glória a Deus. Se você está aqui hoje, é porque você decidiu ser diferente. E Deus me trouxe aqui para dizer: ei Pedro, eu vou te levantar para ser um dos pastores da minha igreja, porque a promessa que está sobre a tua vida não será revogada, porque se ele prometeu, a Bíblia diz em Números, capítulo de número 23, e versículo de número 19: eu, Deus, não sou filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porém, eu, se eu prometi, eu não vou cumprir na tua vida. Ei, Deus não é igual ao homem que promete e não cumpre. Se Deus prometeu, aguarde só mais um pouquinho, não sai da igreja, não pega a cabeça, não desvia a promessa. Deus vai cumprir na hora certa e no momento certo na tua vida. Glória a Deus. Pedro aceita a chamada. A Bíblia vai dizer que Pedro chega para a esposa dele. Chega para quem? Para a esposa. Porque a chamada primeiro começa dentro de casa. Aleluia. Não entendeu não, né? Antes de Deus te levantar para ganhar o mundo, Deus vai te levantar para ganhar a tua casa. Glória a Deus. Eu me lembro que quando meu pai foi levantado como pastor, a gente começou tudo dentro de uma casa. Eu pregava com meu pai, com a minha mãe, com mais 4 irmãos, pastor.
Carlos. Ficava pregando, ficava treinando no espelho do banheiro, pegava no pente e dizia: hoje Deus vai te usar, hoje Deus vai te levantar. Antes de eu me tornar um pastor junto com meu pai, lá no Itaí Paulista, o culto começou dentro de casa primeiro. Glória a Deus. Como que foi o teu dia hoje? Você esperou chegar na igreja para começar o teu culto ou começou no trabalho? Ou começou no ônibus? Porque quando o culto termina na igreja, começa em casa. E quando o culto começa em casa, termina na igreja. E quando o culto termina na igreja, começa em casa. Pastor, não entendi. O culto nunca vai acabar. Porque quando termina aqui, eu chego em casa, ele começa de novo. E quando termina em casa, ele começa na igreja. Adorador não escolhe ambiente. Adorador não escolhe não lugar para adorar. Ele adora em casa, adora no lugar, adora no trabalho. Se adora nessa noite, é tempo de a gente adorar Deus em espírito e verdade. Deixa eu correr aqui. A Bíblia diz que Pedro chega para sua esposa, minha esposa Rafael, e diz assim: ó, eu aceitei a Jesus. Jesus me fez uma promessa, me fez uma chamada, que eu serei maior do que eu sou no meu trabalho, que eu serei mais próspero do que eu sou no meu trabalho. A Bíblia diz que Pedro guarda o barco, guarda a rede e vai seguindo a Jesus. Olha pra cá. A partir do momento que a gente aceita Jesus e aceita o chamado, nós temos que deixar algumas coisas de lado. Tem amizade que nos atrapalha, precisamos deixar de lado. Tem coisas materiais que nos atrapalham, precisamos deixar de lado. A Bíblia vai dizer que aquele que renuncia aqui na terra, o Senhor recompensará ele 100 vezes no céu. Glória a Deus. Recompensará aqui na terra. Porque o que eu faço aqui na terra, eu vou colher na terra. Por isso que Paulo disse no capítulo 9 de 2 Coríntios: aquele que planta pouco, colhe pouco, aquele que planta muito, colhe muito. E se você tem plantado, você vai colher neste ano, queira o diabo ou não. Ainda que o diabo joga pedra na tua colheita, ainda que o diabo lance os lobos na tua colheita, se Deus falou que a tua semente vai brotar também, vai fazer chuva de bênção na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Pedro aceita a chamada. E a Bíblia diz que a mulher de Pedro acompanha ele. Pastor me prova. 1 Coríntios, capítulo 9 e versículo 5. Paulo vai dizer: será que eu não posso levar comigo uma esposa crente? Paulo está indagando a igreja dos Coríntios. E está dizendo: será que eu, que aceitei o chamado, que aceitei a promessa, será que eu não posso pegar minha esposa que é crente e levar ela para andar comigo? Paulo disse isso em 1 Coríntios 9 e 5. Paulo está dizendo: quando eu aceitei a chamada, a minha família também aceitou a chamada. Glória a Deus. Porque a chamada não é só para uma pessoa. A chamada são para duas, para três, para quatro. Não entendi, pastor. Não importa a promessa que Deus fez sobre a tua vida. Através da tua vida, Deus vai alcançar a tua casa, o teu marido, a tua esposa, o teu filho. Não, você não acredita nisso não. Deixa pra lá. Irmão, perdoa. Paulo aceita a chamada, pega na mão da esposa e diz: esposa, é o seguinte, você comeu peixe na brasa comigo, agora você vai trabalhar comigo na obra. Paulo pega a família dele e segue a Jesus. Paulo vai viver uma das maiores
Só que Pedro fica despreocupado. Diga por quê? Porque a casa dele estava salva. A pior coisa que tem, pastor Carlos André, fazer é a obra de Deus preocupado. Deus, eu estou aqui pregando, mas meu marido está desviado. Eu estou aqui pregando, mas o meu filho está afastado. Eu estou aqui pregando, mas a minha esposa não está na igreja. A pior coisa que tem é fazer a obra e preocupado com a família. Mas Deus está dizendo, alaia, céu, vem aqui, eu vou profetizar. Se eu vou. Mas antes de Deus te levantar como missionário para viajar sobre esse Brasil e o mundo para pregar, Ele vai tirar uma preocupação na tua mente. Porque antes de você ir, Ele vai visitar a tua casa primeiro. Ele vai invadir a tua casa primeiro. A maior comunhão que existe é entre a nossa família. A igreja, a gente vive uma comunhão, mas essa comunhão é em forma de confraternização, de festa. A maior comunhão que existe é entre a família. Mas existe outra coisa também, do outro lado, pergunta qual? A pior batalha que existe é a batalha familiar. De irmãos contra irmãos. A Bíblia vai dizer, irmãos. Os irmãos de José tentou tirar o sonho dele. Davi foi esquecido e jogado lá para apacentar ovelhas, mais nada. Mas toda vez que alguém nos chama de pequenininho, que alguém nos esconde, Deus tira nós do anonimato para sentar entre príncipes e princesas. Deixa eu correr, eu não quero falar sobre família, mas Deus tocou no meu coração para falar sobre isso. Jesus invade a casa de Pedro, invade a casa de Pedro, salva todo. Depois que Jesus tira do coração de Pedro a preocupação de fazer a obra, a casa dele não está salva, Pedro começa a viver uma das maiores experiências da sua vida. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, em Mateus 14, 29, Jesus dá uma ordem para o discípulo: entra no barco, enquanto eu despeço a multidão, eu vou para o monte orar, vocês atravessam para o outro lado. Se Jesus fez uma promessa que você vai atravessar para o outro lado, você vai atravessar, não importa o que apareça no teu caminho. A promessa de Deus é maior do que o problema, a promessa de Deus é maior do que a dificuldade. Se Jesus disse que você vai chegar até ele, já não, você vai chegar do outro lado, né? Diga isso. Jesus despede a multidão, vai para o monte, quando está orando, ele tem uma visão, os seus discípulos perdidos no meio do mar. Aí a Bíblia diz, Jesus diz: eu não tenho barco, não tenho como chegar, eu vou usar o poder que meu Pai me deu, eu vou andar sobre as águas. Deus vai abrir caminho onde não tem caminho. Deus vai abrir porta onde não tem porta. Pastor, mas falando para mim aqui, você não trabalha, aqui você não faz faculdade, aqui você não entra, você não tem capacidade. Você lembra do paralítico de Cafarnaum? Quando foi no entrada paralítico, alguém disse assim: ó, você aqui não entra porque eu cheguei primeiro. Aí 4 amigos pegaram e fizeram um buraco na casa de Jesus, desceram o paralítico. Por quê? Quando alguém fecha a porta da direita, da esquerda, na frente e embaixo, uma porta se abre no céu. A Bíblia diz que Jesus ia andando sobre as águas. Havia um mito da época entre os pescadores sobre um fantasma que assustava os pescadores, chamada Tiara, que era a mãe das águas. Pedro olha e diz: é um fantasma. Jesus vai dizer assim: Pedro, sou eu, não temas, eu sou contigo. Escute, nesse ano muitos fantasmas vão vir para assustar o teu ministério. Esse ano muitos fantasmas vão se levantar para assustar a tua casa. Mas escute, fantasma, irmão, é o diabo que acha que ilude o crente que é cheio do Espírito Santo. Fantasma é o diabo que acha que vai derrubar o crente. Porque a partir do momento que eu tenho Deus na minha vida, o fantasma desaparece, vem à tona. Porque o diabo, a Bíblia diz que, se possível, ele vem como anjo de luz, ele vem no sapatinho da milão, e eu vou derrubar ele, eu vou destruir com ele, eu vou acabar com ele. Mas a Bíblia diz que ainda que eu caia, o Senhor me levantará 7 vezes. Glória a Deus. Jesus se aproxima do barco, se aproxima? Porque existe uma diferença. Pergunta
discípulos ainda, eu tenho mais de uma hora para pregar. Olha para cá. Pedro agora olha e diz: Senhor, se é o Senhor Jesus mesmo, faça eu ir até ti. Jesus diz: Pedro, vem, você tem a promessa, mas falta a minha presença. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Vem, Pedro, desce do barco, ó, e vai andando sobre as águas. Vai andando. Aí a Bíblia diz que Pedro sente um forte vento. Pedro sente medo, irmã. E Pedro começa a afundar. A partir do momento que eu perco o medo, irmão. A partir do momento que eu perco o medo na minha vida, eu estou perdendo temor. Posso falar uma coisa? Porque quem não tem medo de cair, irmão, não é mais crente. Quem não tem medo de errar, não é mais crente. Porque a partir do momento que eu perco o medo, eu me acho suficiente. Eu sou homem de Deus, eu não caio. Eu sou homem de Deus, eu não erro. Sabe por que Pedro sentiu medo? Porque Pedro tinha o temor de Deus ainda. Sabe por que Pedro sentiu medo? Porque Pedro era crente ainda. Pedro sentiu medo porque ele disse: eu estou afundando, Senhor, socorre-me. O problema não é cair, o problema é clamar e levantar do erro. O problema não é só cair, o problema é reconhecer que não perdeu e clamar o nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz assim: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Mas crente que anda de joelho não cai. Como é que eu ando de joelho, pastor? Jejum e oração, para vencer toda a tribulação. A partir do momento que eu oro, Deus jejum que eu me conservo. Não tem demônio, não tem tanta rua, não tem chucaveira, não tem nada que me derruba, porque a unção, ela quebra o jugo, ela quebra o mal. E Deus está dizendo: não tenha medo, tenha medo mesmo de sair, tenha medo mesmo de pegar, porque quando você tiver medo, você vai buscar quem é corajoso. Quando você tiver medo, você vai buscar quem tem poder de mudar a tua vida. Pedro, a Bíblia diz que Pedro tem medo. Pedro começa a afundar. Jesus pega na mão de Pedro e coloca ele para dentro do barco e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro agora lá diz: Senhor, me perdoa. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro chega do outro. Por que chegou do outro lado? Porque a presença de Jesus estava dentro do barco. A promessa, quando junta com a presença, ninguém te segura. Cada nação, três irmãos deu glória. Quando eu tenho a promessa e eu junto com a presença, eu chego no meu objetivo. Você tem a promessa, nesses 12 dias você está buscando a presença, a comunhão, a fé, a união, a salvação. E Deus está dizendo: quando terminar esta campanha, você vai unir a promessa com a presença e você vai chegar no meu objetivo. Pedro anda sobre as águas. Aí chega um dos melhores versículos da história de Pedro. Mateus capítulo 16, versículo 16 vai dizer assim: Jesus pergunta para os seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos dizem: um diz que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista. Aí Jesus reúne os 12 e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro diz assim: Senhor, posso ter a oportunidade de falar? Deixa eu falar. Jesus fala: fala, Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Quem tem chamada tem a sensibilidade do Espírito Santo. Quem tem chamada não espera o pastor pedir, já está fazendo. Quem tem chamada não espera irmão a igreja voltar, já está aqui na igreja orando, buscando santificação. Quem tem chamada é diferente. Pedro levanta a mão e diz: Senhor, deixa eu falar. O Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus olha para ele e diz: Pedro, pois eu te digo que tu és pedra. A palavra Pedro significa Petros, fragmento de rocha pequena. Muitas pessoas dizem que Jesus edificou a igreja de Pedro. Jesus está dizendo: Pedro, tu és Pedro, fragmento de rocha pequena, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Olha para cá, Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu sou o dono da igreja, eu sou o pastor da igreja, eu mando da igreja, mas a chave da igreja é sua. Pastor, me prova. Quando Jesus diz assim: ó, Pedro,
céu. Tudo que ligares na terra será designado. Pedro, a igreja é minha, mas a chave é sua. A igreja é minha, mas a chave é sua. A igreja é minha, mas a chave é sua. Glória a Deus. Quem tem o poder de abrir a porta não é eu ou você. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse: eis que eu estou à porta aí. Por quê? Jesus está dizendo: você tem o poder de abrir a porta. É você que tem o poder da chave. Abre a porta ou não? Abre a porta. Vai abrir a porta hoje, irmão? Não vem Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu correr. A Bíblia vai dizer que Pedro está com a chave daí? Veja. Aí a Bíblia diz que Jesus chega em casa com Pedro. Aí vem os cobradores de impostos de Jesus. O senhor está 6 meses devendo imposto. Aí Jesus olhou e disse: como eu não devo ninguém, Pedro, pega a vara e vai pescar. O primeiro peixe que você tirar, abre a boca, tem uma moeda lá. Paga por mim e paga por você. Glória a Deus. Você entendeu, então? Toda a promessa que Deus te fez, Ele não vai ficar te devendo, Ele vai cumprir em vida. Eu vou profetizar de novo. Toda a promessa que Deus te fez, e se houver alguma dívida, Deus vai pagar por você, vai pagar por Ele. Porque Deus, é por isso que a Bíblia diz na oração do Pai Nosso: Pai Nosso que está no céu, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos deveres. Ele nos perdoa, porque Ele nos dá condições também de pagar aquilo que nós devemos. Glória a Deus. Jesus paga por Pedro e paga por ele. Pedro está dizendo: meu Deus, até dívida Deus está pagando por mim. Eu não me entendi. Pastor, o senhor está falando aí mais de um nó na minha cabeça. Sabe o que Deus está dizendo? Que quando você cuida da obra dele, ele cuida da tua casa. Glória a Deus. Pastor, não entendi. Quando você está cuidando da obra, ele está abrindo a porta da faculdade, a porta da multinacional, a porta da empresa. Pastor, não entendi. Enquanto eu cuido da obra de Deus, Ele envia o recurso para cuidar do meu ministério, do teu ministério. Ele envia o recurso para cuidar da minha casa, da tua casa. Eu estou dizendo materialmente, não, e não espiritualmente somente. Quando a gente cuida da obra, Ele cuida da nossa casa, visita a nossa família. Não, levante a mão que eu quero profetizar. Não vai faltar nada para você em 2016, porque quando você está buscando Deus, Deus está enviando recurso para você. Não vai faltar nada, não vai faltar nada. Glória a Deus. Aleluia. Pedro está vivendo uma das maiores experiências da sua vida. Aí começa a espreitar, pergunta por quê? Por quê? Porque não é só receber bênção, é segurar a bênção. Porque tem muita gente que é abençoada, mas deixa a bênção embora no outro dia. No capítulo de número 16 de Mateus, 26, melhor dizendo, de Mateus 26, 34, a Bíblia vai